E aí, família, na paz? Bora lá? Começar uma live hoje com a nossa amiga Elika Takimoto. Vamos falar de política, da atual conjuntura aí, como é que tá esse rolê aqui do Brasil. A Elika chegou, já vou puxar a Elika aqui pra gente começar, esperando a galera entrar. Elika Takimoto, máximo respeito. Aê, bora. Deixa eu chamar a Elika aqui. E bora lá, direto dos estúdios Marielle. Aê, Elika, quanto tempo? Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tudo, tudo muito ruim. E você aí, como é que tá? Meu, uma correria, dando aula online, fazendo aula online também. Então tava bem complicado. Agora eu tô mais ou menos numas férias aí. Mas na escola eu tô dando aula. E a minha primeira pergunta já ia ser essa, né? Como é que você tá encarando essa pandemia aí? Mas antes eu quero te apresentar, porque tem toda uma formalidade aqui, né? Eu preparei uma mini pauta bonitinha aqui. Ai, tá Ah, chegando, tem Zé Cavalcante tá aqui, pessoa olha que benção. maravilhosa, muita gente chegando. Sim. Vamos lá, vamos Pessoal, lá. pessoal que for chegando aí pode já elaborar umas perguntas aí também para a Érica. A Érica, professora, coordenadora do Departamento de Física no Cefet, né? Mestre em História, doutora em Filosofia, escritora, vencedora do Prêmio de Literatura. Ó, deu uma puxada aí, né? Minha filha tem seu livro autografado, maravilhosa. Oh, E aí, como é que você está encarando essa pandemia aí? O isolamento? muito mal. Olha a INL aí chegando. É tão legal ver os amigos, né? Nossa, Isso, saudade de mano. tanta gente. E tem muita gente aí que eu acabei conhecendo nessa pandemia, nessa internet, que eu queria conhecer pessoalmente, como foi no teu caso, né? A gente se conheceu pela internet, lá pelo Twitter, aquela terra lá, aquela terra árida, Sem lei. né? Aquela terra muito árida, a gente se conheceu ali e depois acabou a gente se conhecendo pessoalmente lá, né? Numa ocasião do lançamento do meu Lançamento. livro em São Paulo, né? Eu estou Isso. encarando muito mal essa pandemia, não tem como encarar bem, né? A gente passa por altos e baixos, eu já passei por várias fases, a fase da faxineira, Sim. a fase da cozinheira, a fase de fazer exercício em casa, a fase de vou escrever, a fase de vou aprender, sabe? A fase de vou ler tudo. Bom, enfim, são fases assim, ó, que passam rapidinho Né? e passam. É, O processo passam. criativo fica abalado também, né? Não, não tem como. Eu tentei até fazer o Isaac 2. Eu falei Sim. assim, porra, caraca, eu vou ter tempo de fazer Isaac 2, mas não tem como, sabe? Porque são muitas notícias, muitas notícias. O Brasil não deixa a gente descansar. Eu fico Sim. pensando, Camila entrou aqui agora há pouco, e Camila está fazendo mestrado. Aí eu fico pensando, cara, essas pessoas que estão fazendo exatamente alguma pesquisa, né? Caraca, como é que consegue estudar? Porque eu fiz o meu doutorado, foi em 2013 que eu defendi a tese, eu acho que foi isso, alguma coisa assim. Foi 2013, então o Brasil já estava meio muvucado, mas eu conseguia, sabe, Sim. fazer alguma pesquisa na área de filosofia da ciência. Eu imagino, não conseguiria fazer o que eu fiz com o Brasil hoje, do jeito que está, de jeito nenhum. O que acontece? Essa galera não estuda nada, né? Essa galera não sabe o que é universidade, essa galera não escreve nada direito, não sabe nem falar direito, e acaba impedindo que a gente faça isso. Se eles deixassem a gente fazer o que a gente estava fazendo, estava bom, que era trabalhar muito bem, que muita gente estava trabalhando muito bem, escrever, ler, produzir ciência, publicar artigo, a gente estava bem. Aí essa galera chega e, cara, tumultuou tanto a nossa cabeça que a gente não consegue fazer mais nada. A única coisa que a gente faz, e tá todo mundo fazendo muito bem, é falar mal de Bolsonaro. Entendeu? É É. isso que a A, gente faz de bom. a Camila, sua assessora, né? Gente boníssima, Sim, meu. Gente boníssima. Tá gente fazendo mestrado. boníssima. Troquei até os informes com ela também. Tô fazendo mestrado online também. De fazer o quê? Tô nesse distanciamento aí total. Mas está sendo complicado mesmo. Realmente é bem mais complicado. Você bate uma crise de ansiedade e para raciocinar, para ler, para ter concentração é muito difícil mesmo. Já rolou Total. algumas, já rolou algumas perguntas aqui, mas eu vou primeiro fazer
A minha, Ótimo. né? Então, vou fazer a minha primeira pergunta. Você ontem já até estava num encontro, né, do lançamento da candidatura da Benedita, né? Aí eu queria que você me falasse um pouco já vou aproveitar o gancho de ontem, né? Que eu sei que você estava numa correria louca que a Camila me falou. Porra, ontem, Então, caraca, ontem eu sim, emendei, eu acho que eu fiz 7 horas praticamente direto de reunião, sim. uma atrás da outra. E aí a minha pergunta fica dentro dessa sua reunião que você foi da candidatura da Benê. E aí como é que vai ser como é que está sendo essa articulação para fazer essa candidatura? E a sua candidatura como vereadora vai sair mesmo, né? Então você vai sair como candidata a vereadora, porque antes estava só pré, aí eu não sabia se você ia sair mesmo. Já confirmou? A gente fala o seguinte, é um termo que a gente usa, né? Enquanto não começa a campanha, a gente não é Uhum. candidato. A gente é candidato oficialmente quando a campanha começa. Então, Sim. estamos pré-candidatos. Então, eu sou pré-candidata a vereadora porque ainda não começou a campanha. Eu não posso falar, eu sou candidata, porque a campanha ainda não começou, entende? É uma questão Sim. sei lá, de uma regra, só para a gente não se perder aqui. Bom, enfim. E não se confundir, porque quando a partir do momento que a gente é candidata, a gente entra em campanha e tem algumas leis que a gente precisa seguir rigorosamente, certo? Então a articulação é essa. A gente tentou inicialmente aqui no Rio lançar o Freixo, que pelos motivos dele, ele acabou desistindo. A gente Sim. lamentou muito. E o PT, né, depois de muitas reuniões, decidiu lançar a Benedita, que é um quadro maravilhoso. Né? A Benedita, eu já tenho uma história, né? A história dela se confunde com a história do PT e com a história do Brasil também. Então, lançar uma pessoa dessa como prefeita do Rio era, sem sombra de dúvida, é um grande nome que a gente tem, sabe? É uma pessoa de muita força, muita garra, uma inteligência. Eu tive a oportunidade de caminhar com Benedita em 2018, que foi a minha primeira campanha, né? Eu sou professora, né? Tem essa Sim. carreira aí que você viu, essa carreira acadêmica, escritora, ou seja, uma coisa muito quietinha, né? Eu só fico muito no meu canto, sabe? E daqui a pouco a vida vai carregando a gente, né? Lula me liga e tarará, muita coisa acontece. Daqui a pouco eu estava na rua ao lado da Benedita, sabe? E N vezes que eu me vi assim ao lado da Benedita, fiquei me perguntando, caraca, como é que eu vim parar aqui, né, ao lado da Benedita? E eu muito sem graça, porque Benedita para mim é uma rainha, né, é uma referência. Sim. E assim, com muita vergonha, que eu sou muito tímida. Da galera que está aí me acompanhando, tá? Sim. Tem algumas assessoras minhas, como a Anne e a Camila aí, elas sabem que, cara, para mim é muito difícil eu estar no palanque, eu falar. Uma coisa é ser professor, uma coisa é dar palestra, outra coisa é você estar num palanque ou estar na rua, né, pedindo voto. Sim. Isso, sabe, é uma prática que para mim não é fácil, né? Nem um pouco, diria, natural, né? Muito diferente de muitos políticos que já estão na rua muito cedo. A minha militância não é uma militância orgânica, foi uma militância de fato, de rede, de escrever, como professora, como mulher, como mãe, né? E eu não calo a boca, mas não calo a boca escrevendo. Então eu sempre escrevi muito sobre aquilo que me emociona, o que me é sensível. E por conta disso eu fui acabando crescendo em rede social, ganhando, né, juntando muita gente comigo, que pensa igual, ou que lamenta das mesmas coisas que eu lamento, que fica feliz com as mesmas coisas que eu fico e com ódio com as mesmas coisas que eu fico também. E assim a gente foi juntando, e daqui a pouco eu me lanço como candidata ao lado da Benedita. E a Benedita teve um carinho muito grande comigo. E eu fiquei assim, era um terreno muito novo para mim, sabe, Davi? Uma coisa a gente tá em Sim. casa, como você tá também, no Twitter, escrevendo, dando aula, aí daqui a pouco você tá na rua, como candidato. É Botando uma a coisa que a cara, gente né? não sabe, é uma coisa que a gente não sabe fazer, sabe? E estando no PT. Eu entrei no PT, eu me filiei ao PT em 2017 e comecei a falar muito bem do PT em 2016, no momento em que o PT estava apanhando muito. Tanto é que quando eu falei em me filiar ao PT, o Lula falou para eu não fazer isso, porque a Marisa tinha morrido de tanto que ela apanhou, né? Que não aguentou o tranco, que sofreu o que ela sofreu, Sim. né? Sim. Por conta da violência. É uma violência virtual, mas é muito violento, né?
O Instituto Lula tinha acabado de receber uma bomba, né? Ter levado literalmente uma bomba. E aí o Lula falou, caraca, olha só o que a gente tem por aqui. Aí você vai se filiar ao partido, entrar nesse partido. Então, mais isso, né? Muita gente falando muito mal do PT, dos políticos do PT, e eu não acreditando nisso, eu entrei. Então, eu entro, sabe, pisando em ovos, com medo de andar, ou com medo de ver alguma coisa que eu não queria ver. Foi mais ou menos isso. Né? Eu falei assim, cara, vai que eu de fato eu desculpo uma coisa horrorosa dentro do PT, né? Com pessoas que eu adoro, e eu tava com muito medo. E eu não percebi nada disso, muito pelo contrário. E a Benedita, para mim, foi uma pessoa assim, cara, que me pegou literalmente na mão, sabe, Davi? Pegou e me ensinou mesmo. Talvez como uma mãe ensine, né, uma filha a andar na rua, de mãos dadas. Ela falou assim, olha no olho das pessoas, cumprimenta as pessoas, né? Sente as pessoas, ouve as pessoas, né? Você é candidata, as pessoas precisam saber que você é candidata. Você não pode ter vergonha disso, que ela ficava andando, eu ficava atrás dela. Eu sou muito pequena, né? Você viu, tem 1,5 m. A Benedita é imensa, né? Gigante pela própria natureza. Aí eu ficava andando assim, com vergonha meio atrás dela, e ela toda hora olhava para trás assim e me puxava para o lado. Isso, cara, isso me tocou. Sabe? E várias vezes ela foi no meu ouvido para falar assim, você precisa se colocar como candidato, você não pode ter vergonha disso. E vou falar mais uma coisa. Posso falar mais uma coisa? Mas fica à vontade. Fica à vontade. Aqui Tá, não tem tempo, aqui não tem regra. Beleza. Aqui não tem regra. Eu vou falar mais uma coisa, que era, a gente estava num evento, em frente ao ERJ, estava chovendo, ok? Chovendo. Em frente ao ERJ, na campanha de 2018. E aí, eu não lembro o que era, que sempre tinha alguma coisa, né? A Camila estava falando assim, Élica, fala o seu número, que eu esqueci de falar meu número para as pessoas, e todo mundo me cutucando, Élica, fala o seu número. Não adianta falar, vota em mim, mas não falar o número. Bom, enfim. Aí eu estava lá com muitos políticos, né? Eu não vou citar nomes aqui, ok? Mas eram muitos políticos importantes do PT, fazendo falas. Então a gente tinha já deputados federais, já deputados estaduais, a gente tinha candidatos a deputados federais, candidatos a deputados estaduais, como eu era naquele momento. A gente tinha candidato a deputado estadual, que era já famoso, e tinha eu, que não era porcaria nenhuma, que era a Élica Takimoto, que estava aí com uma rede, né, crescendo em rede e tudo mais, mas não era nada. Então, quando você tem, num momento desse de rua, né, para você falar, que você tem microfone e tudo, falam primeiro os mais importantes. Né? De repente, os deputados federais que estavam atuando. Né? Aí eles falam. Aí depois que eles falam, aí começa, né? Vão para os deputados estaduais, que já tem mandato. Depois vão para os candidatos, né? Mais conhecidos, até chegar ao menos conhecido e por aí vai. Geralmente, quando o deputado federal fala, o deputado Bambambam fala, ele falava e já ia falando assim, tá, eu acabei de falar aqui, marcou o ponto no evento, eu preciso ir para um outro evento, para uma outra agenda, né? E a gente estava na chuva em frente ao ERJ, volta a falar. A Benedita com a neta dela. Cara, tu acredita, Davi, que Benedita, com a idade que ela tem, que é uma senhora, né? Com mais de 70 anos, ela ficou lá até a última pessoa falar. Você acredita nisso? As origens dela. Todo mundo vazou. E ela falando assim, cara, ela ainda chamava atenção. Tem mais pessoas para falar, vamos ouvir essas pessoas. Essas pessoas vão falar, elas precisam ser ouvidas, porque ia minguando. Inclusive a plateia que estava lá, conforme ia saindo as pessoas importantes, ia embora também. Então, aí chegava uma pessoa como eu na hora de falar, que era uma das últimas, tinha 3 pessoas me ouvindo. Estou exagerando, mas tinha pouca gente. E Benedita ali, na chuva, com a neta. Ela foi uma das primeiras a falar, poderia ter saído. Tinha todas as desculpas do mundo para sair. E sempre falou assim, vamos ouvir, brigando. Camila está aqui, né? Falando que... pedindo para as pessoas calarem a boca para prestar atenção no que todo mundo estava falando. Então, uma pessoa que sabe fazer política, que entende disso, sabe? Que tem um respeito, um cuidado dela, isso é natural. Isso para ela é natural. Certo? Eu preciso aprender a fazer isso. Mas isso para ela é natural. E é bom eu ter como escola a Benedita, né? É bom demais isso. A gente vê as falas dela lá
lá em Brasília, né? O poder que tem as falas dela. Mas chegou a passar pela cabeça da galera lá do PT, assim, como você falou que a ideia era apoiar o Freixo, né? Mas depois que o Freixo tirou a candidatura dele, vocês chegaram a cogitar em apoiar a Renata Souza? Ou não? Falava, agora a gente precisa mudar de estratégia, então. Olha, o PT é um país. Eu não acompanho assim todas as discussões que tem internas, que Sim, são. A gente tem entendo. vários grupos. Mas pelo que eu vi aqui, né, da onde eu estive, a partir do momento que Freixo retira, começa a se pensar, não, se Freixo retirou, agora vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Que o PT foi talvez o primeiro partido a apoiar o Freixo, né? A gente, de fato, Uhum. decidiu não lançar um candidato para apoiar Freixo. Isso politicamente é um fato muito importante, tá? Tem muita gente aqui que não tem a noção disso, do que é um partido como o PT não lançar um candidato para a Prefeitura do Rio. Então É decidiu muito fazer isso, simbólico. é muito É, simbólico, para apoiar o Freixo, né? E dando todo o apoio possível. Quando o Freixo retira, é o momento da gente de fato pensar, e agora o que a gente faz? Né? Aí, diante de toda a conjuntura, a decisão maior do partido foi apoiar a Benedita. Não estou falando como o PT é um país, né, um partido com muita gente, creio que deva existir algumas pessoas dentro do PT que falam assim, não, é melhor a gente apoiar o próximo candidato que o pessoal vai lançar, entende? Ou que a esquerda vai lançar, para a gente se unir em torno disso. Mas eu acho que a grande maioria, que a gente decide muitas coisas democraticamente, decidiu mesmo por lançar a é. Benedita. Com tudo isso que aconteceu com a Marielle, né? É, você, como é que fica a sua cabeça assim? Porque eu sei, você anda junto com a Benedita, você acabou de contar uma história muito legal sobre a Benedita, da forma como ela trata as pessoas que estão iniciando agora na política. Então, a sua afinidade com ela dá para ver que é enorme. E pelas origens dela, ela tem muito, as pautas dela eram parecidíssimas com a da Marielle. A Marielle tinha uma coisa assim de enfrentar a milícia e acabou sendo executada. Rola um medo na sua parte, assim? Quando você for atuar como vereadora, vencendo a candidatura? Vencendo as eleições? Medo não, rola é um cagaço total. Entendeu? É, Rola um imagino. cagaço, rola pavor, sabe? Total, total, não tem como. Eu estou me lançando como pré-candidata vereadora aqui no Rio, onde Marielle foi assassinada. Então, inclusive quando era candidata a deputada estadual e andar na rua, né, diante do que aconteceu, foi muito complicado. É muito difícil, Davi. Né? A gente sabe que o Sim. Rio de Janeiro, assim como o Brasil, está dominado por miliciano, sabe? Aqui é muito mais. É muito, muito, muito difícil, muito complicado. Por outro lado, por outro lado, não tem como não fazer. Sabe? Por outro lado, se a gente não enfrenta isso, se a gente não encara isso, quem vai fazer? Quem vai estar nesse lugar? Sim. Entende? Daí a importância da gente fazer o que a gente fala sempre, né? De Marielle virou semente. Né? Então, ideias dela, a garra dela, a vontade dela de lutar pelos mais pobres, pelas pessoas mais vulneráveis, né? Ela tem que permanecer, ela tem que ter força. Essa ideia não pode morrer, sabe? Essa ideia não pode ser morta, não pode ser assassinada junto com ela. Então, a gente luta por isso. É claro que tomando um certo cuidado, morro de medo, muito, muito, muito medo. Mas vai com medo mesmo, entendeu? É, tem uma pergunta aqui do pessoal aqui. Tem uma pergunta aqui que não tem muito a ver do que a gente está falando, mas eu vou fazer porque é o que eu te falei. Aqui eu vou fazendo perguntas aleatórias aqui da jovem. Cadê? Ela perguntou o que você acha sobre essas retiradas das empresas, que as empresas estão fazendo essa debandagem aí do Facebook. Cara, Saindo, isso é uma parando de coisa que eu anunciar no preciso. Facebook. Pois é, isso é uma coisa que eu preciso ler mais, né? A questão é que a gente não, não pode analisar nesse país ou nesse mundo nada de forma pontual. Hoje eu passei grande parte da tarde debruçada em ver o que estava acontecendo com a Lava Jato. E você Sim, vê que, cara, pega uma coisa que acontece aqui e está conectada com coisas muito maiores, sabe?
Então, a mesma coisa no Facebook. A gente tem eleições aí, eu não sei o que está por trás disso, eu não tive tempo de me debruçar sobre essas leituras, Sim. mas enfim, então eu não consigo assim, responder com segurança isso, né? Eu sei que o Facebook é uma rede que está complicada, né, de várias formas diferentes. Eu sei que rede social é uma coisa extremamente importante para as eleições Davi, essa Sim. campanha vai ser uma campanha muito travada em rede social, porque a gente não vai conseguir ir para as ruas por conta dessa pandemia, por conta do Sim. vírus, né? Eu acredito que vai ter candidato maluco indo para a rua, vai ter candidato indo para a rua, sabe? Mas é uma exposição tanto para a gente quanto para as pessoas que estão querendo chegar perto, né? Abraçar, conversar. Então é um risco muito grande. Eu não pretendo, né, sair na rua para fazer campanha. A campanha vai ser uma coisa muito voltada para a rede. Todo mundo está sabendo disso. E todo mundo sabe a importância do Facebook e outras redes para isso. Então, qualquer notícia que a gente veja, eu acho que tem que levar em consideração, né, isso que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. Eu acho que deve ter alguma conexão. Que conexão ainda, eu não sei, sabe? Mas a gente tem que analisar com cuidado tudo isso. Vamos para a esfera nacional, que é o Bonoro, né? A gente sabe que a gente está sem governo, já faz, desde quando a Dilma saiu, a gente está sem governo faz um tempinho aí. Como é que você está analisando essa situação que a gente está passando sem o ministro da Saúde, né? E o presidente jogando contra, pedindo o pessoal não usar máscara, até vetou alguma para uso nos espaços religiosos, nas escolas. Como é que você está vendo isso daí? Com muita tristeza, com muito desespero, né? Se a gente tivesse num lugar ideal, quer dizer, com um governo ideal, ainda seria complicadíssimo lidar com isso tudo. Ainda que todas as pessoas colaborassem, ainda que todas as pessoas, né, obedecessem às recomendações da OMS, ainda assim seria complicado. Sim, Agora, quando você pega um líder de uma nação que provoca aglomeração, que não usa sequer máscara, ele faz aglomeração inclusive em live, né? Ignorante do jeito que ele quando você pega, a gente está 50 dias ou mais sem ministro da saúde, numa das maiores crises sanitárias que a gente já vive. Cara, isso bate o desespero. E sem ministro da educação, né? Parece que o que já surgiu aí já saiu, né? Não ficou talvez um dia, teve uma indicação e já parece que desistiu. Então a gente está com um problema muito sério em termos de educação. Você é professor, eu sou professora. Ontem eu tive uma reunião de 3 horas com o Cefet de como a gente pode fazer esse trabalho remoto, né, de forma decente, de forma honesta, né, de fato, de forma bacana, né, com o que a gente entende por educação, como a gente pode fazer isso. E a gente sabe o quanto que é complicado isso, sabe? Debater a questão de um ensino remoto, de um trabalho remoto em plena pandemia, o ano letivo, o Enem, né? A gente pode ter milhões de possibilidades, uma delas é fundir o ano de 2020 com 2021, né? A gente não tem, nas nossas leis, não tem nada que nos obrigue a, por exemplo, dividir as escolas em série, né? Como a gente faz, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Isso não é obrigatório. Isso a gente faz, eu acho que por estar acostumada a fazer assim. Mas, inclusive, tem escolas que usam outra metodologia que está tudo misturado. Quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, está todo mundo misturado. Então, existe a possibilidade de a gente fundir o ano de 2020 com 2021. É um caso a se pensar, tirando os últimos anos que são mais complicados. Estamos aí com o Fernando Ferguson, um entrevistador digital, passei só para prestigiar. Beijo em todos. Beijo, Fernando. Bom, enfim, aí a gente tá assim com tantas coisas para debater, sabe, Davi? Para ouvir os nossos jovens. Quando eu falo de ensino, eu fico muito pensando nos adolescentes, que são as pessoas com as quais eu lido. Mas tem as crianças do ensino municipal, né?
Como é que a gente lida com isso, com essas crianças? Como é que faz o ensino remoto? Né? E já está se falando hoje, teve uma reunião grande no Sindicato dos Professores, na volta das escolas particulares, já tem determinação para voltar às aulas presenciais em agosto. Como é que vai se dar isso? Como é que você vai explicar para a criança de 8, 9 anos para manter a distância do coleguinha? A gente sabe as condições insalubres que os professores trabalham em vários lugares de rede pública. Como você vai manter a higiene, né? Colocar álcool em gel, todo mundo, lavar as mãos, tirar o sapato, trocar de roupa, trocar de máscara. Como é que vai ser isso? Isso tinha que estar sendo debatido de forma exaustiva, né, pelas instituições, pelos conselhos, pelas pessoas que, né, tivessem competência e inteligência para tratar isso, tanto no campo da educação quanto no campo da saúde, as duas coisas juntas, porque elas agora têm que ficar juntas, não pode nem separar educação e saúde, tem que estar tá ali. A gente tem toda a questão também, essa volta, né, vai ser que tipo de volta que vai ser? Né? Porque você tá aí tendo uma vivência, eu tô tendo outra aqui também, você tá com alguns traumas, eu tenho outros traumas também, né? De repente você perdeu algum ente querido, eu idem, a gente tem crianças que lidam. Então a gente vai voltar com cada pessoa já com uma sequela, porque isso que a gente viveu foi muito traumático, está sendo muito traumático, né? Eu conheço tem 3 amigos que perderam a mãe. Então, como lidar com isso, sabe? Com tanta preocupação. E a gente não vai voltar no momento em que está tudo controlado, a gente vai voltar no momento que a merda está atacada no ventilador, sabe? É assim que a gente está voltando. Morra quem tiver que morrer, sabe? O que está acontecendo hoje no Brasil, em várias capitais, como está acontecendo aqui no Rio, morra quem tiver que morrer. E a gente fica extremamente assustado, porque quando a gente olha as pessoas que estão na rua, né, são pessoas o quê? São pessoas são pessoas como nós, que têm todas as informações na mão e ainda assim estão na rua. Né? Então a gente começa a entrar em desespero. Se fosse algo muito diferente do nosso universo, tudo bem, mas não é. Entendeu? É algo que está aqui com a gente. Se a gente descer em qualquer lugar, mostrou, viralizou, né, a galera do Leblon aqui no Rio, né, que é a Zona Sul, classe riquíssima. Né? Hoje está circulando coisas da Barra, da Tijuca, mas tem centro da cidade, tem qualquer lugar do Rio, em muitos lugares. Também já tem pesquisa. Em muitos lugares onde Bolsonaro foi campeão de votos, esses lugares onde as pessoas estão mais nas ruas, e onde está tendo mais contaminação e óbito. Então, o próprio Bolsonaro ajuda a matar quem o elegeu. Então, isso sim, essa volta, como estou te falando, voltar nesse estado, então é complicadíssimo. A gente está vivendo uma situação muito delicada, muito difícil, que requer isso que a gente está fazendo o tempo todo. É debater, é conversar, para ver, para tentar compreender, pegar um pouquinho dessa complexidade e ver o que a gente consegue tirar disso, sabe? Talvez uma esperança, né? Talvez uma esperança. Talvez uma luz no fim do túnel? Talvez. Mas ainda assim está complicado, com tudo que a gente está vendo, com as pessoas que a gente está vendo pelas ruas. Está bem complicado. Perfeito. Eu estou muito feliz também que eu estava te ouvindo e vi que um professor da minha escola, meu amigo de luta, Flávio Pereira, mandou uma pergunta aqui para você. Ficou feliz que fez essa conexão aqui de São Paulo, a galera de São Paulo, fazendo pergunta para você. Quero saber se a Érica defende o municipalismo ou o federalismo para o Brasil. Olha, essa pergunta para mim é muito complicada ainda, porque me falta bagagem assim, de leitura assim, para responder. E aí depende de várias esferas que a gente está falando. Então, é uma coisa assim complicada. E se tratando de Brasil, eu vi essa pergunta, né? E eu preciso aprofundar a leitura para ver em que setor exatamente essa pessoa está falando sobre isso, né? Que a gente tem a federalização de várias questões aqui, vários pontos aqui no Brasil. Então, esse assunto é delicado. Eu acho que a gente pode voltar com isso num outro momento para debater isso de repente. Sim. Eu faço as minhas leituras, porque as minhas leituras não estão caminhando para isso ainda, certo? Mas a gente pode voltar com isso e ver de fato ou a pessoa perguntar, assim, definir direito, né, com mais profundidade o que ela está falando a respeito disso. Isso foi muito abrangente,
Mas, de qualquer forma, eu ainda não tenho leitura e nem opinião formada sobre isso, não. Me falta alguma bagagem para conversar com mais pessoas. Veja bem, o Brasil, ele não deixa nem a gente aprofundar em algumas coisas. Como eu estou falando, hoje, enquanto eu estava tentando estudar a questão toda da Lava Jato, que está acontecendo, né, que por várias vezes o Lula foi ridicularizado, né, na mídia, quando ele falava que tinha a ver, que os Estados Unidos tinham algo a ver com isso, porra, o que eu vi a galera do PSL, né, falando sobre, não, cara, que essa galera do PT tá alucinada com teoria de conspiração, os Estados Unidos, FBI, e agora já está, né, falando que vai sair para essa semana, vai explodir isso. Aí pensando comigo, eu vou ter que ler sobre isso, porque daqui a pouco eu vou estar sendo convidado para uma live que vão me perguntar de repente sobre isso, né? Que tem tudo a ver com as eleições de 2018, tem a ver com Lula, tem a ver com tudo isso que a gente está passando, porque nada é desconexo. Enquanto eu estava lendo, né, várias pessoas me mandando mensagem sobre que a gente agora está de novo sem ministro da Educação, né? E muitos professores conversando comigo sobre o que aconteceu na reunião hoje do Sindicato dos Professores, para eu me apropriar desse conhecimento para começar a falar sobre isso também. Então tem coisas que eu não consigo ler sobre tudo, perdão. Então essa foi uma coisa que eu não tenho ainda opinião formada. Estou com a minha amiga Cláudia aqui, falando também sobre ensino. Cláudia, beijo. Cláudia também está comigo há muitos anos, estudou comigo na escola e está aqui com uma filha maravilhosa, que está fazendo um trabalho maravilhoso na rede. Enfim, beijo para vocês que estão acompanhando aí. Diga lá. Mas isso é importante, né? A gente só falar daquilo que a gente realmente pesquisou, se aprofundou, que isso é um vício de uma pesquisadora. Né? E antes de eu fazer a pergunta da Camila, eu vou fazer a minha aqui para eu não me perder também, para eu não acabar não esquecendo. A gente sabe que a pesquisa... da Marilena Chauí. A Marilena Chauí. Isso, a Marilena Chauí tem o vídeo dela, e tem dela falando com todas as letras que tinha coisa, né, dos Estados Unidos aqui, que o objetivo Sim. da Lava Jato era pegar o pré-sal e não sei o quê, e ela foi ridicularizada como louca, né, como não sei o quê, bem lembrada aí. Perdão, Davi, eu fico me metendo aqui. Não, mas tá ótimo. É que eu parei aqui, deixei parado na pergunta da Camila para eu não deixar nenhuma para trás. Tem algumas que eu não tenho o cacuete, né, disso aqui. Mas a minha pergunta vai nessa linha da educação. Você falou muito bem. A gente tem que falar daquilo que a gente pesquisa, se aprofunda, principalmente nesse país de tanta fake news e sucateamento da pesquisa. Se em 2022, né, a gente não sabe como é que vai ser até lá, né, e quem vai sair candidato pela esquerda, independente de quem sair, como é que a proposta deve ser para fomentar mais pesquisa? Porque o que dá para a gente ver é que está tendo um desmonte tão grande nesse governo em tão pouco tempo, que já em um ano e pouco de governo, praticamente acabou com muitas bolsas de pesquisa. Qual que é a proposta que, pelo menos o PT, que você sabe, tem alguma coisa aí para esse setor? O setor de pesquisa e ciência? Isso. Olha, o PT sempre, né, primou exatamente pelas universidades. Você vê quantas universidades o PT criou, né, no governo, institutos federais, né, pelo ensino. Então a gente tem, dentro do ensino federal, muito fomento, né, muita preocupação, muita dedicação do PT voltado exatamente para o avanço da ciência. A gente tem vários projetos, né, construídos pelo PT para o avanço da ciência, da pesquisa no Brasil. O que aconteceu? O que está acontecendo? Bolsonaro, quando ele entra falando exatamente que ia destruir tudo que o PT construiu, né? E, de fato, está fazendo isso. Ele está destruindo, inclusive, uma moral duramente conquistada dos cientistas e professores, né, brasileiros, dos universitários, né? Então, minha amiga Andréia está aí, chegando aqui, professora de teatro. Beijo, Andréia. Então, o que acontece? Eu acho que o negócio é resgatar isso. As pessoas não precisam perder a esperança, porque a gente já viu, né, quando o PT chegou, a gente já via com muita história de muita desigualdade, né, de muita injustiça, e o PT ele conseguiu consertar algumas coisas, sabe? A gente estava num caminho bom. Estava perfeito? Não estava perfeito. Faltava muito para a perfeição? Faltava muito para a perfeição, mas a gente estava num caminho, né, de um Brasil feliz, sabe? De um Brasil menos desigual.
sabe? Onde a gente estava abrindo muito para o debate, repensando a educação, repensando os modelos, novas metodologias, repensando as escolas, criando novas escolas, a criação de institutos federais em lugares onde não tinha nada, absolutamente nada, né? Em municípios onde não tinha nada, nada. Tem município que não tinha cinema, teatro, sabe o que é nada? E daqui a Não pouco tinha você luz. tem, não tinha luz, e você vê o Instituto Federal ali, sabe? É. Porra, com toda a dignidade, com os professores concursados, com laboratórios de primeira, mudando a realidade de vários jovens daquela região, que a gente sabe também uma coisa, o quanto que é desgastante, né? A pessoa ficar indo e voltando, se for distante da escola, perder 2 horas indo, 2 horas voltando, isso é muito comum, né? Em cidade grande e tudo mais, em alguns lugares também no interior, onde a pessoa, né, o jovem tem que sair, né, para um centro, onde tenha, né, uma escola decente. Então, quando Uhum. você vê o Instituto Federal chegando até lá e mudando essa realidade, mudando a vida, o futuro desse jovem, isso foi uma coisa que o PT fez. E que pode continuar fazendo, porque o PT continua lutando, né? Ele tem vários projetos, por exemplo, embora Bolsonaro não tenha um projeto para diminuir a desigualdade social, né? A gente tem projeto para diminuir a desigualdade social, para retomar o país, para retomar a economia, sabe? Existem pessoas dentro do PT que pensam nisso. A gente vê grandes lideranças do PT, né? A Gleice, a própria Benedita, sempre falando, né, de como a gente pode melhorar isso. Então, eu acho que tem como a gente voltar a ter um país melhor, um país mais feliz, menos desigual. Tem como. A Camila mandou aqui, ó, a incapacidade do governo em sustentar uma equipe ministerial é patético. Como fazer a gestão de um país se não consegue nem definir uma equipe, né? Essa na verdade, é uma pergunta até que chega a ser. A questão é exatamente essa. Quando o Bolsonaro ele entrou, ele era candidato, ele falava isso, né? Ele falou assim, eu não entendo de economia, mas aí eu coloco quem entenda, né? Eu não entendo de educação, mas aí eu coloco quem entenda. Eu não sou médico, mas eu coloco quem entenda. E a gente está aí vivendo a maior crise, né, sanitária sem ministro da Saúde há mais de 50 dias. E pessoas estão morrendo. A gente está aqui, né, com mais de 60 mil mortos, com mais de 1.000 mortes por dia. Todo dia a gente está batendo um recorde. Juntamente com os Estados Unidos, a gente está liderando, né, essa desgraça toda, esse número de óbitos de contágio. E o que está fazendo? Está fazendo a pior coisa que deve ser feita num momento como esse. É normalizar essas mortes. Colocar isso como algo natural. O morra quem tem que morrer, sabe? Fazer isso, né? Como morre muito mais gente, né, de periferia, pobre, pessoas negras, ou pessoas idosas, que eles mesmos estavam falando que para eles era um problema, não contribuíam nada para a economia, entendeu? Morra quem tem que morrer, tá sendo bom, como já foi falado aí, tá sendo bom para a economia, né, esse vírus. Então, é isso que a gente tem uma pessoa que é completamente imbecil no comando, né, que eu acho que ele vai se perder muito, tá, Davi? Eu acho que ele vai se perder muito. Porque a gente teve alguns outros políticos super corruptos, mas que tiveram um pouquinho mais de inteligência na hora de fazer, né, alguns casamentos ali dentro. Não é o caso de Bolsonaro. Ele não tem casamento, ele não tem abertura com nenhuma instituição séria. Pelo contrário, com quem ele tem intimidade, com quem ele tira foto e sorri, é com miliciano. Então, a hora que ele sair, eu acho que na hora que pegar vai começar a pegar todo mundo e vai uma galera ser presa. É o que eu acho. Você acha que essa pergunta ia deixar até um pouco mais para frente, mas eu vou fazer agora, já que você está no clima. Você acha que ele chega até o final do governo? Não acho. Eu acho que é urgente a necessidade dele sair. Eu acho que não vai ser por um impeachment, certo? O impeachment é um processo muito, muito complicado. Muito complicado e a gente... Política é um negócio complicado, né? A gente precisa de votos de 2/3 de deputados, e isso é um número nem um pouco pequeno, sabe? Então, eu acho que por impeachment não, mas por cassação ele já tem
como pelo que eu vi aqui, Sim. como ele ser cassado. O que seria interessante, porque quando é cassado a chapa, ele com o Mourão. Né? Eu não sei também o que vem, o que será do que vem aí, mas não importa. O que importa é que Bolsonaro precisa sair, por uma questão literalmente de sobrevivência. Eu aproveito que a gente está aqui, olha só, tem muita gente, muita gente mandando beijo para aqui, você, sabe? Muita gente te mandando beijo. E temos aqui, já falei aqui, né, e volto a falar, a gente está com um jovem aqui, um garoto jovem que eu estou seguindo e só me encanto, né, que é o Zé Cavalcante. Então a galera que está aí segue, né, o Zé Cavalcante, que é um garoto novo, né, que já está militante, já está mostrando, ele fez um vídeo sobre o adiamento do Enem, que eu me emocionei muito. A gente está aqui com o nome do entrevistador digital, mas é o Fernando Ferguson, que é uma pessoa que está fazendo a mesma coisa que você, Davi, está fazendo um trabalho bacana em rede, de live, uma pessoa muito sensível, né, também da camada LGBT, então está vindo com muitas questões assim sensíveis. Enfim, a gente está muito bem acompanhado aqui nesse cantinho. Eu fico feliz de estar todo mundo aí prestigiando. Você é muito querida, né, Eric? Você é bem acessível. A Cláudia perguntou aqui, você acha que é capaz de um ensino público de qualidade chegar a todos em curto tempo? É uma questão puramente de vontade política ou a questão econômica impede esse avanço? Questão de vontade, eu acho que em pouco tempo não. Né? Pouco tempo de jeito nenhum. A educação, tudo que acontece na educação é muito lento, certo? Porque requer muito debate. Se for para fazer a coisa decente, requer muito debate. E a gente discorda muito. Né? Se eu pegar aqui, eu e Davi, para a gente debater um tema, como a gente teve 3 horas ontem, só com uma equipe de física, debatendo de como a gente faria essas aulas remotas, o pau comeu. Era para ter uma reunião de 1 hora, ficamos 3 horas, com uma equipe de 14 professores. Agora, imagina isso se estendendo, certo? E a gente tem todo mundo mesmo nível social, mesmas turmas ali no Cefet, e houve muita discordância, o que é legal para uma democracia. Então, tudo envolvendo educação requer muito debate, requer ouvir alunos e alunas também, ouvir pais e mães responsáveis, professores, ouvir todo mundo que tem que ouvir. E isso tudo é muito lento. Agora, é uma questão política. Né? Porque econômica, a gente sabe que também existe uma questão econômica, mas a questão econômica é política também. É priorizar para onde que as coisas vão, para onde que o dinheiro vai. Né? O Darcy Ribeiro falou que o que a gente tem hoje, esse ensino público de péssima qualidade, isso não é um acaso, isso é um projeto político. Assim como a gente poderia, né, a gente teve um projeto lindíssimo feito pelo Brizola, e até Darcy estava junto, né, um projeto de escola integral, que as crianças comiam, né, lanchavam alimentos de qualidade, tinha aula de teatro, tinha esporte, tinha tudo na escola. Né? E houve um projeto também que você viu o quanto que ele foi massacrado. Né? Quanto que pessoas falaram mal desse projeto. Né? Eu lembro que teve eu acho que foi Fernando Henrique que falou, mas isso não vai ser muito caro? Construir várias escolas assim? E Brizola respondeu, né? Se isso está caro, a ignorância é mais cara ainda, né? Para esse país. Então, precisa se investir em educação. Então, sim, eu acho que é uma questão política. E a política tem a ver com a econômica. Né? A gente vê, por exemplo, o governo do Maranhão, para quem não segue, Flávio Dino também, sugiro seguir Flávio Dino em todas as redes sociais, que é o governador do Maranhão. E antes da pandemia, ele já estava fazendo, ele é comunista, né, do Partido Comunista no Brasil, ele já estava fazendo um investimento gigante na educação. Os professores do Maranhão hoje são os professores com maiores salários da rede pública estadual, com um salário de 5 mil e pouco, um salário decente para trabalhar. Né? Não é igual o salário que muitos outros estados recebem. As escolas que o Flávio Dino modernizou, né? Eu tive lá e ele me mostrou, tinha uma escola que era de pau a pique, sabe? E ele construiu, ele fez, deixou os banheiros lindos, com refeitório, com tudo, salas de aulas magníficas. Então isso é vontade política, é o cara que pega o dinheiro, que recebe, onde é que eu vou aplicar esse dinheiro, como é que eu vou administrar esse dinheiro. Isso é vontade política, de você querer uma população que pensa, uma população sensível, uma população que valorize a arte,
que aprenda com a arte, né? Aprender com a arte também, você sabe que você vira um outro tipo de cidadão. Só ter um ensino técnico é uma coisa. Agora, quando você tem um ensino técnico voltado com poesia, com literatura, com teatro, com música, com capoeira, com dança e com o que tiver que vir, entendeu? Você vê com o esporte, você vê que o cidadão que se forma é um outro tipo de cidadão, muito mais sensível para muitas causas. Então, é por esse tipo de educação pública que a gente briga, né, Davi? Eu e você aí do teu canto também, a gente briga por isso. Para uma escola pública de qualidade, onde a gente seja valorizada, onde as minorias sejam valorizadas, sejam sempre ouvidas, onde a diversidade impere nas escolas, sabe? A diversidade precisa estar, não se pode falar de educação, né, sem acesso, né? As pessoas que mais precisam, todos precisam ter acesso à educação. Enfim, eu acredito que a gente vai chegar nesse lugar. Acredito mesmo. Eu fico pensando em 2022, né? Na sua opinião, por todos esses âmbitos políticos que você anda e vai escutando um ali, um aqui, eu sei que você é muito próxima do Lula. Acho que você tem uma carreira política aí no Rio de Janeiro, se você quiser, né? Óbvio, né? Muito boa aí já pavimentada por outros nomes aí, como mesmo você disse, já a Benedita, e eu torço muito para que isso dê certo. Mas assim, pelo que você ouve aí, né, nos bastidores, existe a chance da gente ter um único nome para a esquerda? Por exemplo, Flávio Dino, é um cara que eu gosto muito, o salário que ele paga para os professores é incrível lá, não sei como ele faz isso. Você acha que tem como a esquerda, todo mundo dar a mão mesmo, todos darem a mão? Freixo, o Boulos, o pessoal, todo mundo do PT, o Flávio Dino, o Ciro Gomes eu não sei, porque eu não sei como é que ele está se definindo agora, mas tem como a gente ter um único candidato para enfrentar tanto fascista, ou seja lá quem for da direita que for aparecer? Não sei se tem como um único candidato, mas eu acho que a gente tem como lançar 2 bons candidatos, entendeu? A gente tem nomes muito, muito bons, sabe? Eu acho que outros nomes que vão aparecer. Estou aqui com a minha amiga Maria Goretti Najimi, que é outra pessoa fantástica que eu sugiro vocês seguirem também. Facebook, faz textos incríveis. Mas, assim, talvez um único nome, sabe, Davi? Porque a política é uma coisa complicada, né? A esquerda, como a gente está falando, a gente não se entende, né, de forma unânime aqui. É bom que não se entenda, que gera muito debate, gera muito crescimento nosso, né? Mas um único nome não tem, mas 2, e eu acho que a gente consiga lançar 2 grandes nomes. Agora vamos ver, a gente tem um chão ainda para percorrer. Tem muita coisa que vai acontecer, né? Tem um chão aí, então vamos ver. Não vou nem colocar aqui os nomes. Dentro do PT eu vejo várias pessoas, sabe? É claro que o Lula é sempre o Lula, né? Pela inteligência dele, mas ele mesmo falou que ele já falou assim, olha, já vivi o que tinha que viver, né? Eu nem pensava em chegar tão longe, né? Fui presidente durante 2 mandatos, saindo com 90 e tantos % de aprovação, sendo reconhecido no mundo inteiro a qualidade dele. Então ele mesmo já fala que ele quer ser somente cabo eleitoral, mas a inteligência dele, de fato, é difícil encontrar uma inteligência igual ao do Lula, sabe? Com a visão dele. Porque, porra, para quem conhece, para quem segue o Lula, para quem ouve o Lula falando, né? Cara, é um negócio de outro mundo. Eu tive a oportunidade sou muito privilegiada. Eu tive a oportunidade de estar com o Lula algumas vezes e o Lula sabe meu nome, o Lula sabe quem eu sou. Isso é um privilégio. Ter uma pessoa, um líder conhecido praticamente no mundo inteiro, que saiba o meu nome, saiba quem eu sou. E às vezes que eu estive perto dele, e longe também, cara, a inteligência que ele tem não é só um tipo de inteligência, né? Que é uma inteligência emocional. Ele tem vários tipos de inteligência desenvolvidos nele, é um troço assim de outro mundo, sabe? E você está próxima, como estive próxima, e saber ver isso, testemunhar essa inteligência, é numa resposta que ele dá, é num abraço que ele dá para uma pessoa, sabe? Sei lá, é um troço de doido. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta... Respondendo a sua pergunta,
um nome só, para a gente se unir em volta de um nome, seria o nosso sonho de consumo, mas eu acho difícil. Sim. Mas acho que 2 nomes a gente consegue puxar. E a gente já tem algumas lideranças aí se mostrando, né? Como você falou, o Flávio Dino, tem o Haddad, que é excelente aqui do campo da esquerda, a gente tem uma mulherada que está despontando também, que a gente precisa fortalecer, né? As Sim. candidaturas femininas, as Aham. mulheres pretas, né? Então tem muita coisa que vai acontecer, né? Vamos É. aguardar. Bom, para encerrar, né, que eu já tomei muito seu tempo, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo no final, né? Para você, Érica, que é envolvida, que é professora, que trabalha no Cefet, como seria a escola ideal para você? Que Escola pergunta. ideal. A Visto que a escola escola está ideal. toda amarrada com a educação está sendo tratada como produto, né? Mas na sua cabeça, você pode viajar aí. Como seria? Você já deu alguns indícios aí do jeito que eu gosto, que é a arte, é o teatro. Mas fala aí, como é que você acha que deveria ser a escola? A escola ideal é uma escola onde os jovens, as crianças queiram ir, queiram estar, né? Não pode ser principalmente enfadonha para essas pessoas, né? Que são que para quem a escola serve. Então a escola hoje ela é vista como às vezes um lugar ruim de se estar, né? As pessoas vão com raiva. O melhor que você tem na escola hoje para muitos jovens é a hora do recreio, é quando não está em sala de aula, porque o que está acontecendo em sala Sim, de aula é uma coisa que às vezes a criança, o jovem não vê conexão com a realidade, e está certo que muitas coisas não tem mesmo, ou para a gente fazer a conexão com a realidade, a gente tem que rebolar para caramba. sim, Então, seria uma escola para esses alunos do século XXI, né? Uma escola onde tenha muitos projetos que para você desenvolver hoje qualquer coisa. A gente sabe que o conhecimento ele é multidisciplinar. Esse negócio de dividir o mundo em geografia, história, biologia, química, física, matemática, isso foi uma coisa que foi criada com o tempo. Mas a realidade não é assim. A realidade envolve todos esses tipos de conhecimento. Então, pegar essas crianças, esses jovens, desenvolver projetos, onde eles vejam o projeto acontecer, né? E para você desenvolver qualquer projeto, você precisa de múltiplos conhecimentos, certo? Então, é uma escola onde o protagonista do conhecimento sejam os jovens, os alunos, as alunas, certo? Obviamente com o professor, né, ajudando, sendo o maestro disso, né, mas a beleza de tudo vai estar na orquestra, vai estar no produto gerado, né, de forma coletiva, né, por quem sim, está tocando os instrumentos, então, pelos alunos e pelas alunas. Não se pode falar em formar um cidadão, uma cidadã em que esteja numa escola sem leitura. Então, um lugar, uma escola, para mim, ideal é onde a biblioteca, não existe biblioteca. A biblioteca seja a escola. Tenha livros pela escola inteira, sabe? Corredores de livros, sabe? Livros nas árvores, livros nos bancos, livros em tudo quanto é lugar, tenha livros disponíveis, onde as pessoas conversem muito sobre os livros, troquem muito sobre os livros, não importa que livro que seja, sabe? As pessoas leiam, porque eu acho que a leitura eu sou assim, eu sou viciada em ler, em literatura, né? Eu acho que eu sou amante das artes, mas eu acho que a literatura ela promove uma viagem tão profunda com a gente, né? E essa viagem precisa ser feita. Eu acho que é muito bom quando a gente consegue fazer. É difícil, não é fácil. Você pegar um uhum, livro, você abrir e ler, isso não é uma tarefa simples. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vi um dia um rapaz, né, um homem branco, né, falando assim: as pessoas me perguntam, um intelectual, né? As pessoas me perguntam como é que eu leio tanto. Ora, é muito simples. Os livros não se abrem sozinhos. Eu pego o livro, eu abro e eu leio. Então, esse cara falou isso, né? E eu estava vendo, né? Ele estava falando com uma plateia grande e até progressista, e eu fiquei horrorizada com isso, porque eu leio muito, e eu sei que você pegar um livro, você pegar, abrir e ler, isso não é um movimento simples. Isso requer um esforço gigantesco. E terminar o livro não é uma tarefa simples, sabe? Requer muita concentração, muito esforço.
Então, quando você está com o livro na mão, todo mundo que está lendo alguma coisa, se alguém que está lendo alguma coisa, eu adoro quando eu vejo alguém lendo alguma coisa, a pergunta que se faz para alguém que está lendo alguma coisa é: por que você está lendo esse livro? Você pode ter certeza, Davi. A pessoa vai te contar uma história. Sim. Por quê? Porque há uma história sempre. Não é a mesma coisa de você apertar o play de um filme, né? Que às vezes você escolhe de forma aleatória. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas geralmente a pessoa chegou àquele livro e está lendo e está gostando, tem uma história ali. E ela vai te falar muito sobre isso. Por isso que eu adoro colocar aluno e aluna para ler qualquer coisa. Você traz o livro que vocês estão lendo, né? E quando eles vêm com o livro, que vem livros pipocados, né? Quando eu pego os 3 alunos para perguntar, aí não tem aula. Quer dizer, aí tem a melhor aula, né? Eu falo assim, por que você está lendo esse livro? Né? Cara, a viagem vai embora e você abre o debate para a turma inteira. Então a escola ideal é onde não tem a prova de livro. Sabe? Onde ninguém seja obrigado a ler nada. As pessoas leem porque elas gostam, desenvolvam projetos porque gostam. Onde o aluno esteja ali porque gosta. Onde o aluno, ele escolha a forma que ele quer ser avaliado. Isso é uma liberdade que eu dou para as minhas turmas. Quando a gente começa uma das primeiras semanas de aula, ai, que saudade de sala de aula, Jesus Cristo, que saudade. Quando a gente está na sala de aula, uma coisa que eu pergunto é: como vocês querem ser avaliados? Aí eles ficam até assustados. Né? Eu falo assim, como assim? Eu falo assim, pois é isso que eu estou te perguntando. Como você quer ser avaliado? Qual é o tipo de avaliação que você faria que não te causaria estresse e que você aprenderia, se divertiria fazendo isso? Que você aprenderia e nunca mais esquecesse. Que você desenvolvesse algumas competências, algumas inteligências, né, que você levaria isso para a vida inteira, para além do conteúdo que você está aprendendo. Aí eles ficam meio assustados, né, que chegam no primeiro ano, assim, a gente abre para votação, abre para debate, abre para uma série de coisas, e eles fazem a avaliação que eles escolhem. E muitas dessas avaliações, inclusive, é com celular. Muitas dessas avaliações, eles não têm que responder nada, eles têm que sugerir perguntas, sabe? E é avaliação em grupo, se a turma, porque cada turma é diferente, às vezes que funciona para uma turma não funciona em outra, às vezes é uma avaliação em grupo, às vezes é uma avaliação individual, mas como eles querem ser avaliados? Os alunos escolhem isso. E é porque a gente precisa dar uma nota no final. O certo seria até que não tivesse avaliação, né? Eu acho que a avaliação, a gente precisa sentir o conhecimento de cada aluno, mas não colocar isso como uma nota. Uma nota é uma coisa muito ruim, a gente ser avaliado com uma nota. Então essa seria a escola, assim, a escola ideal, com professores com um salário muito bom, com toda a liberdade, incentivo para fazer pesquisa, participar de congresso, de simpósio, de encontro, para fazer mestrado, para fazer doutorado, porque um professor que pesquisa, um professor que lê, um professor que está indo a congresso, tem a mente oxigenada, é bem diferente do professor, aquele professor que tem que trabalhar, sabe, de segunda a sexta, várias horas por dia, e só ficar corrigindo prova. Então o professor precisa ter um tempo para respirar, precisa ter um tempo para lembrar o como é bom também aprender, em qualquer idade. Érica, agradeço demais seu tempo, essa fala foi sensacional, dava para ter feito só essa pergunta e deixar você falar que a gente ficaria aqui ouvindo. Muitos comentários aqui legais, o pessoal adorou. A minha orientadora está aqui, apaixonada pela sua fala sobre a leitura. O meu amigo Flávio, que trabalha comigo, que ele já segue essa sua linha, assim, aprendo demais com ele. Agradecer, eu só tenho mais um minuto aqui. Agradecer todo mundo que segue a Érica, que veio para cá para olhar essa pessoa maravilhosa. Gente, falando. obrigada, Davi, obrigada a todo mundo, vários amigos meus aqui, eu estou muito emocionada com todo mundo aqui também. A hora que você quiser, a gente faz outra live. Obrigadão, Érica, até uma próxima. Beijo, gente, se cuidam. Beijo. Beijo. Obrigada. Até.